Olá, professores! Como você pode fazer um planejamento mensal? Já pensou nisso? Bom, meu nome é Fátima, eu sou pedagoga, psicopedagoga e hoje nós vamos falar sobre um planejamento mensal, tá? De repente você tem uma certa dificuldade de fazer esse planejamento conforme a BNCC, então eu tenho uma sugestão para você, tá? E mesmo porque eu estou respondendo uma dúvida de uma de nossas colegas. Aqui tem de uma prefeitura esse impresso que foi pedido para que uma das professoras preenchesse. Eu quero chamar a atenção para esse impresso que eu achei até interessante. Porém, a gente tem que pensar até mesmo naquilo que é solicitado. Não quero fazer com isso, fazer crítica a esse trabalho, mas simplesmente eu quero sim chamar uma atenção para a gente observar os detalhes, ok? Muito bem, aqui tem, né, o cabeçalho direitinho, e no cabeçalho, tá lá, a turma, eu coloquei aqui 5 anos, tá? Mas, na verdade, eu coloquei aqui 5 anos. A turma e o turno, né, no cabeçalho, a data, tá. E o campo de experiência. Quando pega o campo de experiência nessa folha aqui, aí uma pergunta que fica assim, que às vezes a gente quer saber. Esse planejamento mensal vai dar o enfoque apenas para um campo de experiência, sendo que todas as atividades que você vai fazer, ela abrange os outros campos de experiência, porque as atividades são interdisciplinares. Então, ou apenas uma sugestão para esse aqui, e você pode utilizar outros impressos, para cada impresso você fazer um planejamento dentro de um campo de experiência, ok? Então, isso aí é uma pergunta. Eu, nesse caso aqui, eu escolhi o campo de experiência, que é eu, o outro e nós, tá? Nesse impresso veio aqui abaixo, ó, planejamento mensal, né? E aqui vem direitos de aprendizagem. Quando você fala de direitos de aprendizagem, são todos os direitos que as crianças têm e que a gente executando todas essas atividades e de acordo com a BNCC, a gente vai automaticamente contemplar esses direitos. Então, eu não tenho como escolher que direito que eu vou trabalhar. Eu vou contemplar todos. Será que é para dar um enfoque apenas num direito? Então, é outra pergunta. Na minha pequena opinião, é o seguinte, já que é para falar de direitos são todos. Porque em todas as atividades nós vamos exercitar esses direitos. Executar e exercitar esses direitos. Depois vem eixos temáticos. Quando se fala de eixo, na BNCC, está lá os 2 eixos estruturantes, né, referentes ao referencial nacional curricular, mas aqui essa prefeitura colocou eixo temático, né, que são os conteúdos. Eu considerei que sejam, né, os dígitos com seus descritores lá que estão na BNCC, que estão incluídos naquele campo de experiência que eu escolhi. Então, tá aqui, eu escolhi. Se eu escolher esse campo de experiência, aqui estão os dígitos e os seus descritores. Então, eu coloquei nessa linha aqui. Por exemplo, o primeiro dígito que eu coloquei, o primeiro descritor que eu coloquei é esse aqui, ó, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir, certo? E aí, coloquei mais 3, todos esses conteúdos ou eixos temáticos, o que está escrito aqui, retirados lá do campo de experiência, o outro para 5 anos, 4 e 5 anos. Depois vem possibilidades, né? Possibilidade de experiência, metodologia. Como eu vou fazer isso? Como eu vou aplicar isso na minha sala de aula? Tá?
Então, eu coloquei o seguinte: trabalhar com as histórias, como os clássicos de literatura. E eu acho assim, na minha opinião, isso pode deixar morrer dentro da sala de aula. E eu sugeri um clássico de literatura como Branca de Neve, Os Três Porquinhos, né? Um desses dois. Ou os dois, isso aí fica a seu critério. Porque eles demonstram a diferença de personalidade entre os personagens, tá? Demonstram a diferença também do aspecto físico, quando se trata lá da Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Como eles são diferentes, a Branca de Neve, qual a diferença dela com os Sete Anões, e outras observações que vocês podem fazer. Trabalhar na rodinha, com conversa informal, né? Confecção de fantoche para o reconto dessas histórias, ou da história que você optar por trabalhar, tá? Você confecciona com as crianças esse fantoche, e aí você vai observar o quê? A participação das crianças, a colaboração entre elas. Por quê? Num dos conteúdos a serem trabalhados, fala ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Então, é a oportunidade que você tem para desenvolver isso com as crianças. Outra coisa, oportunizar as crianças de expressar seus sentimentos, ideias por meio de criações espontâneas. E elas podem criar espontaneamente através de desenho, através de atividades como construir uma casinha, construir os brinquedos que elas têm, que elas queiram, né? Construir uns bonecos para elas poderem contar histórias, inventar a sua própria história, tá? Os bonecos de diferentes formas, inventando a sua própria história. Também tem auxiliar na organização da sala, guardando o material, utilizando as atividades, utilizados nas atividades, que vai demonstrar a valorização, que vai comunicar os sentimentos, a ideia, né, a participação, a cooperação e também a cooperação entre o grupo com os professores. Mapa do corpo, que é a primeira aula de cartografia que você pode fazer com os seus alunos, o mapa do corpinho delas. Faça um mapa deles deitado e um mapa deles em pé, para eles verem a diferença o espaço que eles ocupam, tanto em pé como deitado, qual é a diferença, e também ver a diferença física de um do outro, tá? E, inclusive, eu até fiz um plano de aula a respeito, fiz um outro vídeo falando sobre isso. Organizar um espaço na sala que eu acho interessante para o dia da beleza. Ou, quem sabe, época agora de carnaval, também organizar um espaço na sala para que eles possam, eles mesmos, se fantasiarem para o carnaval do jeito que eles quiserem. Mas aí você vai ter que disponibilizar algumas coisas, né? Alguns adereços carnavalescos para que eles possam se enfeitar. E mesmo para esse objetivo, às vezes as crianças querem brincar de salão, né? Se vão brincar de salão, você não pode esquecer que você tem que pensar na diversidade. E nessa questão da diversidade, você vai levar o quê? Procurar levantar a autoestima das crianças para ela reconhecer o seu próprio corpo e perceber que o seu corpo e as suas diferenças não as diminui das outras. Por exemplo, as crianças que têm cabelo crespo, como o meu, por exemplo, não é qualquer pente que ela vai poder utilizar. E outra, se ela não vai usar o pente, ela vai usar o creme. Você pode confeccionar com essas crianças um creme para elas usarem, não só as cabelo crespo, as outras também que não tem cabelo crespo. Valorizar as crianças que têm um cabelo cacheado, que têm um cabelo mais crespo, que têm um cabelo liso, não é? E fazer com que elas, mesmo com as diferenças, elas comecem a valorizar o seu corpo, a valorizar o quanto, a se valorizar e se sentir bonitas do jeito que elas são, entendeu? Você pode fazer cremes naturais, os cremes naturais com as crianças, né? Mistura um abacate com a banana, tem uma hidratação que pode fazer com leite de coco, com leite de coco não, com a própria água de coco, né? No cabelo. São produtos que às vezes você tem em casa aí de fruta que pode utilizar. Faça uma pesquisa. Que produto natural você pode fazer para ajudar
a tratar, cuidar do cabelo, porque você já vai ensinar as crianças a fazer o quê? A cuidar da própria higiene, que tem criança que nem pentear cabelo e nem lavar a cabeça direito, sabe? Ou não sabe, ou não tem o hábito de fazer isso porque não ensinaram. E você, como professor, tem essa responsabilidade. Ah, mas estuda na escola? Sim, a escola vai poder oferecer essa oportunidade para as crianças. Porque na educação infantil nós temos esse tempo para isso. Outra coisa, desodorante. Como fazer um desodorante natural? Não é? Por que a gente precisa de comprar? Não, não precisa. Hoje nós temos a internet que facilita e que pode trazer sugestões como fazer um desodorante natural para crianças aprendam e com isso você vai levar essas ideias, as crianças levam para casa, olha a transformação de vida que você pode fazer na vida dessas crianças. Então, isso aí, tudo vai fazer com que demonstre a valorização de características do seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos com as quais convivem. Olha, você vai levar da sua sala de aula, você vai levar essa transformação, essas ideias para a comunidade, para a sala, para a casa das crianças, automaticamente para a comunidade. E tem uma das nossas colegas que eu acho linda, ela trabalha com grupos diversificados de crianças de 2 até idosos. Olha que trabalho bacana, né, de fazer o Dia da Beleza, ou mesmo preparar para o carnaval para as crianças, e os idosos enfeitam as crianças ajudam a enfeitar os idosos, e aí faz uma festa bacana, hidrata cabelo dos idosos e vice-versa, e leva sugestão. Os idosos têm muito a contribuírem, porque eles sabem muita coisa de coisas naturais que podem ser introduzidas e podem ser ensinadas às crianças. Que riqueza, gente, que a gente tem nesse país, que riqueza que a gente tem dentro da escola, que a gente pode levar para as nossas crianças. Depois vem a avaliação. O que nós vamos avaliar de tudo isso? Nós vamos avaliar o desenvolvimento das crianças nos itens que nós propusemos a trabalhar nesse período, que é no respeito aos sentimentos e às ações dos outros colegas, né? Se eles conseguem se colocar no lugar do outro, se participam, né, das atividades com autonomia, auxiliam seus colegas no desenvolvimento das atividades, se tem atitude proativa, que não fique só dependendo de que a professora mande, que a professora fale, ou que alguém mande fazer alguma coisa, se eles têm iniciativa própria de tomar atitude, de querer fazer alguma coisa por conta própria, ou ter iniciativa de perguntar, ô professora, como que faz, não é? Outra coisa, se consegue expressar com desenvoltura e consequência ao desenvolver uma narrativa, porque quando ele vai contar a história, você consegue contar o início, o meio e o fim, sabe? Com a sequência certa, são atividades que você pode trabalhar lá em cima, lá na contação da história. A evolução e consciência da criança quanto à aceitação do próprio corpo das diferenças de seus pares. Principalmente essa questão. Isso é uma evolução, porque não vai acontecer da noite para o dia, mas quando você começa a trabalhar essa questão da higienização do próprio corpo, e eles aprenderem a valorizar-se, a valorizar o seu corpo, a valorizar o seu rosto, o seu físico do jeito que é, seu porte físico, como ele é, entendeu? E não se sentir diminuído por ele ser negro, por ele ser branco, por ele ser você uma criança que ainda não aprendeu a se cuidar, mas que agora está tendo oportunidade de aprender, certo? Então, quanta coisa você pode fazer, quanta coisa você pode trabalhar com essas crianças e avaliar se isso realmente está sendo apropriado por essas crianças, pelos seus alunos. Você, professor, é um canal de riqueza. Você tem um tesouro nas mãos e pode ir abrindo essa caixa de tesouro para essas crianças e elas vão se deslumbrar, elas vão se encantar com você. Bem, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas colegas. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal. Ao inscrever no canal, você está ajudando e incentivando para que eu aborde outros temas, não só como esse, como outros também, que eu tenho desejo de abordar e partilhar com vocês. Também, se você deseja participar de um grupo
onde você pode receber brinde e adquirir alguns produtos que eu estou produzindo. É só você entrar em contato pelo WhatsApp, no telefone 33 999 36 2914, tá? E lá você pode entrar em contato comigo, ter de vez em quando seus brindezinhos, que eu sempre faço para vocês. E também esse impresso aqui que eu acabei de colocar para vocês, eu vou deixar ele disponível também lá no grupo para quem interessar, tá? Não vai ficar aqui embaixo, mas vai ficar disponível lá no grupo, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.